Queridos, eu pediria que você abrisse a sua Bíblia nesta noite no livro de Jó. Jó, no capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. Nós vamos começar lendo os versículos iniciais, o verso 1 e 2 a princípio. Jó, no capítulo de número 1 e os versos de número 1 e 2. Você que vai ler a sua Bíblia no celular, por favor, limite-se apenas a ler o texto bíblico. Não aproveita, ou melhor, não é nem aproveitar, né? É perder tempo, ficar lendo mensagem, né? Ou enviando mensagem na hora que Deus está querendo falar com você, amém? Deus, ele não vai usar o seu celular, pode ter certeza, ele vai falar com você através da palavra dele. Então, limite-se apenas a ler o texto bíblico no seu celular, smartphone, ou seja lá o que você tiver aí de tecnologia, amém? Combinado desta maneira, queridos? Então, leiamos a princípio esses 2 versos que dizem assim, amém? Os irmãos encontraram Jó, capítulo de número 1 e o versículo de número 1, amém? Então, leiamos, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. A princípio, essa é a história desta pessoa que nós vamos trazer para nós nesta noite. Eu gostaria de trazer ele como um exemplo sobre aquilo que eu pretendo falar nesta noite. O que eu pretendo falar nesta noite? O esforço de Satanás, o empenho do diabo para destruir a igreja. Amém? O diabo, ele está empenhado, ele está com todos os seus esforços direcionados para destruir a igreja. Esse é o único objetivo do diabo. Às vezes a gente pensa que o diabo, ele quer garfar todo mundo que está lá fora. Não! A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O alvo dele é a igreja. Ele não tem outro alvo na terra, a igreja. Porque o mundo jaz no maligno. Amém? Então, querido, querendo ou não, você é alvo do esforço dele. Ele quer te destruir. Amém? Então, essa é a história do Jó. Uma história de um homem comum. Um homem que, conforme o testemunho da Bíblia e do próprio Deus que vai conversar com Satanás, um homem íntegro. Um homem justo. Um homem que se desviava do mal. Tinha a família, assim como você, assim como eu, nós temos a família. Não existe ninguém que não tenha família, né? Não existe. Você pertence ou pertenceu em algum momento da sua vida a uma família, amém? Então há um esforço concentrado do inferno, do diabo, para destruir a igreja. E essa destruição, ele vai usar algumas, como dizer assim, algumas armas, alguns instrumentos, algumas estratégias para destruir. Primeiro, a igreja, ela é feita de famílias. Sim ou não? Sim. Uma igreja é feita de famílias que forma essa grande família que é o corpo de Cristo, né? Então, as áreas básicas que nós vamos ver na história do Jó, que o diabo usou para tentar destruí-lo, foram
a vida financeira. Então, a área financeira. Às vezes o irmão vem aqui, prega do dízimo, e a gente acha que o diabo ele não está nem aí. É uma das principais áreas que ele vai usar para te derrubar, para te destruir. Tá? Quando eu falo destruir a igreja, não é essa parede aqui, aqui nós nem temos placa, né? Não é essa denominação. A igreja somos nós. Então, quando eu falo que o diabo ele vai, o alvo dele é destruir a igreja, é você e eu. Somos nós que ele quer destruir. Então, ele vai usar a vida material, né? As nossas finanças. Ele vai usar os nossos filhos. O diabo vai usar problemas na saúde, casamento, na vida conjugal, nos relacionamentos maritais e as amizades. Então, essas são as 5 principais áreas que o diabo vai atacar para nos destruir, para nos aniquilar, para nos derrubar. Amém? Então, nós vimos aqui que o Jó, ele era um homem íntegro, sim? Era um homem reto, sim? Ele era um homem justo, sim? E desviava-se do mal, sim? Esses são os principais que o diabo quer destruir. Amém? Então, Deus, ele conhece você e ele me conhece, ele nos conhece, ele sabe quem nós somos, ele conhece os nossos sonhos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas dificuldades. O Senhor conhece, ele sabe quem você é. Se tem alguém que sabe quem você é Ele. Porque às vezes até nós nos enganamos com quem nós somos. Mas o Senhor, Ele nos conhece por dentro e por fora. Amém? Então, primeiro, vamos lá. Ele usou a vida material do Jó para tentar atingi-lo. Verso 13, aí no capítulo 1 mesmo. Vamos ler mais um pouquinho. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas, quem? Os filhos de Jó, comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram contra os camelos e os levaram, e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, nós vimos aqui que o diabo usa pessoas. Ele usou os sabeus, ele usou os saduceus para irem lá nas posses do Jó, roubar. Os escravos, quando fala assim, até os servos, né, eles mataram. Escravos também eram posses, fazia parte, né, da riqueza, dos tesouros de uma pessoa nessa época aqui. Então, eles roubaram os animais, os camelos, os cavalos, os bois. A fazenda do Jó foi tomada, foi levada. Financeiramente, o Jó faliu.
Se você tem lá uma fazenda e tem 1000 cabeças de gado, é dali que você trabalha, você vende seus gados, você vende o seu leite, é a sua fonte de renda. Vem alguém e leva tudo, o que acontece com você? Te quebra todo, você vai à bancarrota. Isso aconteceu com o Jó. Então o diabo atacou primeiramente a vida financeira dele. O diabo, ele tem uma conversa aqui, né? Verso 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí no verso 10 o diabo fala assim: acaso não cercaste com sebe a ele, a casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Então o que o diabo está falando? O diabo está falando que ele estava de olho e que ele sabia que o Jó tinha bens. Então deixa eu tirar os bens dele para ver se ele continua fiel. Às vezes o diabo quer atacar a tua vida material, querida. Meu querido, a tua vida financeira quer te derrotar, para te destruir. É o alvo dele, é nos destruir. É nos levar ao fracasso, é nos levar à separação, é nos levar à frustração com Deus. Mas o Jó continuou firme. Isso não abalou o Jó. Talvez eu seja abalada. Se algum ataque à minha vida financeira, talvez você tenha perdido o emprego. Talvez algum pai de família esteja passando necessidade porque está desempregado. Talvez o seu salário, você arrumou um outro emprego e o seu salário não é mais o mesmo. E nós perdemos, nós nos desestabilizamos. A questão financeira desestabiliza nós, começa a afetar a sua vida relacional. A questão material desestabiliza governos e até nações. Então é uma área muito importante da nossa vida. E ele fez primeiro isso. Não, ele não teve sucesso. O que aconteceu então depois? Deixa eu ver a partir do verso de número 19 mesmo. Na sequência, o que acontece? Já que a vida financeira, ele não conseguiu abalar o Jó através da vida financeira, ele partiu para um outro ataque. Vamos ler a partir do verso 18. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Isso também não abalou o Jó. Gente, nós que somos pais, a maioria aqui talvez tenha um apego a uma criança, a um sobrinho, a um neto, a um filho. Se nós perdermos tem irmã, a nossa irmã mesmo que está grávida de gêmeos agora, ela perdeu que ela nem ainda tinha se relacionado assim fisicamente, né, aqui com ele, e é uma dor terrível, é uma dor dilacerante, perder alguém querido, o filho é pior ainda, é uma dor angustiante. Esse homem Jó perdeu 10 filhos no mesmo dia, na mesma hora. Ele estava pobre, ele estava sem dinheiro e ainda perdeu os 10 filhos.
no mesmo dia, na mesma hora, com um vento que destruiu a casa onde eles estavam e eles morreram soterrados. Eles morreram, talvez até esmagados, porque a casa não era feita com o tijolo que a gente conhece hoje. Eram pedras pesadas. E ali o Jó perdeu os seus 10 filhos. Eram 7 filhos e 3 filhas. Ele perdeu isso no mesmo momento. Mas isso também não moveu o Jó. Isso também não abalou o Jó. Mas talvez possa te abalar. Talvez você fique triste com Deus por uma perda de um ente querido, de um familiar. Nós nos lamentamos, choramos. Eu me lembro que quando meu pai faleceu, eu era recém-convertida. E eu perguntava, Senhor, por quê? Por quê, meu Deus? Né? Aquela coisa. Jó faz um... Gente, Jó acho que pergunta 16 vezes, se não me engano, por quê? Mas ele não se abalou. Ele, quando na dor dele, ele buscou ao Senhor. Senhor, por quê? E aí Deus fala, onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Como que você veio me perguntar por quê? Mas isso também não deixou o Jó triste. Então, nós já vimos que o diabo, ele atacou a vida material, a vida financeira do Jó, e atacou a vida familiar, a vida com o filho, com os filhos. Essas duas áreas. O diabo pode estar atacando você hoje. O diabo pode estar nos atacando agora. Nós não sabemos. Mas o que nós precisamos saber, que nada vai nos abalar. Nada vai tirar você do alvo. Satanás, depois, no capítulo de número 2 e no verso de número 4, eu vou ler. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Aí, estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Isso o diabo falando para Deus. Que ia tocar no corpo, na pele, nos ossos de Jó. Queria ver se o Jó não blasfemava. Disse o Senhor, verso 6, a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, uma outra área que o diabo então começou a atacar o corpo físico, a saúde do Jó. Tumores, diz a palavra de Deus, que era desde a planta do pé até a cabeça, até o couro cabeludo dele. Diz alguns livros de história que o Jó tinha mau hálito. O Jó cheirava mal. O Jó, as feridas dele saíam pus constantemente. Imagina quanta mosca, quanto bicho não assentava no Jó. As pessoas cuspiam no Jó. As pessoas desprezavam o Jó. O Jó pegava pedaço de telha para se coçar. Tal era o desespero daquele homem no seu corpo. Não podemos esquecer que o Jó já perdeu tudo o que tinha. Não podemos nos esquecer que o Jó já perdeu os filhos. E agora ele está sendo atacado no seu próprio físico. Ele tinha problemas nos ossos. Diz que os ossos do Jó queimavam. Era uma dor angustiante. Era uma coisa inexplicável, inenarrável.
Às vezes a gente tem um furúnculo, uma espinha um pouquinho maior, né? Inflama lá, sei lá, a sua joanete. E a gente já começa, às vezes, a maldizer porque está mancando, porque não pode calçar o sapato, porque o dente está doendo, porque a cabeça dói. O Jó estava em chagas, o corpo dele era pus, minava água e sangue, era como uma lepra. Fora o desprezo das outras pessoas. Mas o Jó não se rendeu. O Jó não virou as costas a Deus. Jó não maldisse ao Senhor. Talvez você tenha um problema de enfermidade nesta noite. Talvez você já esteja cansado de buscar solução com o médico. Talvez você já tenha pedido oração e ainda não foram respondidas. Mas tem solução para você nessa noite, querido. Tem solução para nós nesta noite, amados. O Jó permaneceu firme. Verso 8, o Senhor diz: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém há na terra. Não havia um homem como Jó. Como ele era? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No capítulo 3, no verso de número 11, a dor era tão intensa no corpo de Jó que a palavra diz que ele desejava morrer. Ele disse no verso 11: por que não morri eu na madre? Por que não expirei eu sair dela? O sofrimento dele era tão grande que ele desejava morrer. Ele desejava não ter nascido. Mas em nenhum momento Jó se virou contra Deus. Em nenhum momento Jó abandonou a sua fé. Em nenhum momento Jó acusou Deus. Uma outra área que o diabo vai atingir, no capítulo 2, aí, no verso de número 9, diz assim. Os irmãos estão acompanhando? É bom você ver que está escrito aí, tá bom? No verso 9, capítulo 2, aí, ó, nós vamos ficar aí mesmo. No capítulo 2, no verso 9, diz assim: então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Então, uma outra área que o diabo vai atacar para nos destruir é o casamento. Vai querer colocar um contra o outro. Usar pessoas, usar problemas, enfermidades, usar filhos, usar a vida financeira. Tudo isso que foi dito antes vai afetar o relacionamento conjugal. Pessoas que vão querer colocar você contra seu esposo e vai falar assim às vezes, né? Já falaram para mim: ai, mas você é boba. Você faz tudo o que o seu marido quer. Você tem que fazer o que você quer. Mas assim é o que eu quero fazer o que ele quer. Qual o problema? Agradar. Submeter. Aí às vezes a pessoa vem e quer falar mal do seu esposo, querida. Quer falar que você não pode ser boba. Que ele está lá no bem bom e você só faz o que ele te ordena. Sei lá, às vezes nem é isso. Te agrada. Ser amável com seu esposo, te agrada fazer bem para ele. Mas as pessoas
o diabo vai usar pessoas para colocar casal contra. Olha o que essa mulher disse. Gente, um homem desse, depois de uma fala de uma mulher dessa, o que faria? Pediria o divórcio, não? Fala sério. Amaldiçoa teu Deus e morre. Então, um outro lado é que vai querer atingir nosso casamento com brigas, com intrigas, com a vida financeira mesmo. Porque a minha mãe tinha um ditado, né, quando ela era viva, falava assim, né? Quando a fome entra, bate na porta, o amor sai pela janela. Que é difícil, né? Um relacionamento quando o dinheiro está faltando. Aí um culpa o outro, você gasta demais. E ela fala, você ganha pouco. E aí ele fala, você gasta demais. Ela fala, você ganha pouco, você precisa ganhar mais. Precisa arrumar um emprego melhor. Você podia trabalhar um pouquinho mais. Você chega muito cedo em casa. E aí começam os problemas e o diabo vai querer. Mas por que ele vai fazer isso? É só para te separar do seu esposo? Para destruir. Gente, quando a gente não está bem com o nosso esposo, bom, pelo menos comigo é assim, né? Aí você vai dar aula, você não consegue se desligar. Eu estou falando da aula porque eu trabalho na escola, né? Então você não consegue prestar atenção no que você está fazendo. Aí a criança vem e fala, professora, o quê? Por quê? Porque você está pensando lá. A gente não consegue se colocar inteiro no que a gente está fazendo. A Bíblia até fala, né, que quando a gente está brigado com o nosso esposo, as nossas orações são impedidas. Mas por quê? Porque quando eu estou orando, eu não estou inteira. Deus aceita metade de nós? Não, como que ele vai te ouvir se você não está falando com ele, mas o pensamento está lá no maridão? Ou na maridona, né? Porque os homens também, gente, a gente acha que é só a gente que sofre, ele sofre também, viu? Vou contar um segredo para vocês. Não é só as mulheres que sofrem, não. Os homens também sofrem numa briga. Então, o alvo do diabo é destruir. Por isso, vigia no teu casamento, querida. Não deixe nada, nem ninguém se intrometer entre você, seu marido e Deus. A sua mãe, a sua sogra, a sua vizinha, o seu líder na rede. Ninguém. É Deus, somente Deus pode se intrometer na sua vida. Só Ele tem a solução para o seu problema. Então, nós já vimos aqui a área financeira, nós já vimos aqui os filhos, nós já vimos aqui a saúde física e nós agora vimos o casamento. Então, essas 4 áreas são as áreas principais que o diabo vai querer nos atacar. A última área que eu quero falar nesta noite são as amizades. Os amigos de Jó maldiziam ele, falavam mal do Jó, acusavam o Jó de ser pecador, falava tanta coisa. Por exemplo, tem um dos amigos do Jó que falava que ele tinha, o Elifaz, que ele estava errado, que ele estava inteiramente no pecado, que ele tinha que se arrepender e se consertar com Deus. Porque às vezes as pessoas olham para a sua luta, olham para a sua dificuldade, o seu amigo, acha que você está em pecado e começa a te julgar. Começa a querer se meter na sua vida. Começa a falar mal de você. Começa a querer falar que você está errado, que o que você está fazendo não está certo. Que você é um pecador perante Deus. Sabemos que o Jó recebeu testemunho de Deus no verso 8. O Senhor Deus disse, o meu servo igual a ele não tem outro semelhante na terra. Íntegro, justo, desvia-se do mal. Mas os amigos queriam condená-lo, os amigos queriam acusá-lo, os amigos queriam justificar Deus, defender Deus para o Jó, como se o Jó precisasse. Talvez os seus amigos, querido, gosta de achar defeito em você, gosta de acusar, de apontar o dedo para você.
Amigo é aquele que aponta os nossos erros para nos ajudar, não para nos derrubar. Porque a maioria quer apontar o dedo para a sua vida para te derrubar, para te enfraquecer, para te desmoralizar. Mas nem isso abalou Jó. Lá no capítulo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu marquei. Quarenta e dois. Finzinho do livro. E no verso de número 2. O Jó disse ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Jó, ele está reconhecendo aqui os desígnios de Deus. O Jó está reconhecendo aqui que os projetos, os planos de Deus não frustram, não mudam. O Jó reconheceu que ele precisava depender do Senhor, que a melhor coisa era depender de Deus. Olha no verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o quê? O dobro de tudo o que antes possuíra. O Senhor lhe deu o dobro. Assim, verso 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. O Senhor devolveu tudo para o Jó. E aquele que a gente fala que ele perdeu, por exemplo, os filhos, né, que morreram, não perdeu. Ele não vai encontrar com eles? Vai. Então, nós nunca perdemos com Deus. Jó aprendeu que não há o que Deus não possa fazer. O Jó aprendeu que os desígnios de Deus não frustram. Ele admitiu que conhecia, no verso 5, ele admitiu que ele conhecia Deus antes só de ouvir falar. Olha lá, ó. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também não precisa essa parte não. O Senhor devolveu tudo para o Jó. O Senhor deu o dobro, tudo não, né? O Senhor deu o dobro. O Senhor transformou a maldição na vida do Jó em bênção. Por quê? Porque o Jó, ele não se moveu da mesma maneira que ele começou. Jó começou tendo Deus como prioridade, sim ou não? E o Jó terminou tendo Deus em primeiro lugar. Qual que é a diferença? Nenhuma. Deus era prioridade para o Jó. Deus agora é o primeiro lugar para o Jó. Não houve diferença. Amados, não é a maneira como nós começamos que nos define. É a maneira como nós terminamos. O Jó, da mesma maneira que ele começou com Deus, ele terminou. Com problemas ou sem problemas. Porque o diabo, ele vai tentar te destruir, querida. O diabo vai tentar te destruir, amado. Mas que você possa ter aprendido com Jó nessa noite. Que venham as lutas, venham os ventos, venha a enfermidade, venham os problemas. Nós, todavia, permaneceremos fiéis, amém?
Você crê desta maneira? Você pode dizer desta maneira, querido? Talvez você esteja passando com problema. Talvez você pensou em desistir. Talvez você pensou em fracassar. Talvez você pensou em ir embora, em abandonar. Uma vez Jesus olhou e os discípulos estavam indo embora. Uma vez os homens, porque Jesus tinha uma palavra dura. Porque Jesus tinha uma palavra, Jesus falava a verdade. Eles estavam indo embora. Jesus disse uma vez também para os judeus assim: sabe por que vocês não creem em mim? Sabe qual é a razão por que vocês não me dão ouvidos? É porque eu falo a verdade. Nós às vezes gostamos de ouvir mentiras. Nos satisfaz, nos agrada, é aquilo daquele jeito que a gente queria que fosse. Então acreditamos na mentira. Então Jesus olhou para os discípulos indo embora e disse para os 12, para alguns que estavam com ele: e vocês? Não querem ir embora também? E eles viraram para Jesus e disseram: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Queridos, nesta noite, para onde você vai correr quando a luta vier? Se o diabo atacar a tua vida material, a tua vida financeira, para onde você vai correr? Se o diabo atacar a tua vida familiar com os teus filhos, talvez seja um vício, talvez sejam as drogas, talvez sejam a rebeldia. Se o diabo atacar o teu matrimônio, o teu casamento, para quem você vai correr? Se o diabo atacar o teu corpo físico, para quem você vai correr? Se o diabo atacar através dos nossos amigos, eles nos abandonarem, eles nos virarem as costas, para quem iremos nós? Que possamos nessa noite dizer como Pedro: Senhor, Tu tens palavras de vida eterna. Que você possa ter aprendido com Jó nesta noite. Que mesmo diante dos problemas mais inenarráveis, mais incríveis, se manteve fiel. Amém? Você pode fechar o seu olho e abaixar a sua cabeça. Que você nessa noite deseje seguir